Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Pode ou Deve, Neurociência na Criação dos Filhos. Nesse podcast estamos eu, Bruna Trevisan, psicóloga, mãe do João e da Catarina. E Gratiele Azevedo, sou psiquiatra da infância e adolescência e mãe do Heitor. E hoje nós vamos começar com um tema bem importante, tem um impacto social bem relevante, bem preocupante, que é o bullying. Bem pesado, né? Bem pesado. E é um assunto que a gente precisa cuidar pensando no impacto no desenvolvimento das crianças, né? E qual é o nosso papel enquanto mães, enquanto profissionais de saúde, e a gente pensar junto nessa conversa como a gente pode ajudar, né, as famílias a lidarem com isso, as escolas a lidarem com isso. Grati, o que você acha da gente começar definindo o bullying? Acho ótimo. Né? Conta um pouquinho. Você que tem estudado mais sobre isso, conta um pouquinho. Eu acho que assim, uma das coisas de definir o bullying é que muitas pessoas começam a falar, mas na minha época tinha isso, entendeu? E é frescura, e não era disso, né? Mas assim, o que eu acho que é importante na definição do bullying, assim, olha, são atos que normalmente são repetidos, né? A parte de ser repetido, ela é mais discutida na literatura, né? Se eventualmente pode ser um ato único que expõe demais, mas na maioria das vezes, né, são atos repetidos, sejam de agressão ou de uma intimidação, né? E tem uma característica muito importante, né? Que ele tem que ser intencional, né? Com a intenção de causar um dano ao outro, e tem uma discrepância de poder entre o agressor e a vítima. Né? Tem sempre essa... não tem a ver com a presença de conflitos, né? Conflitos, eles são comuns, podem ser muito comuns, lógico que dependendo da gravidade, maior ou menor. Mas quando tem essa... tem uma posição de fragilidade e de poder, né? Uma diferença nessa... E também, no geral, causa um afastamento, né? Uma sensação de não pertencimento em quem é agredido, né? Porque aquela coisa do tinha na minha época, às vezes era bullying, não sei, né? Mas assim, o principal é que é um joguinho entre um e outro, entendeu? Então, um tira sarro de um, o outro tira sarro de outro. Então, você tá dentro de um grupo, né? E existem trocas dentro desse grupo. Não é assim, existe uma vítima principal numa posição de maior fragilidade, né? Uma discrepância de poder ali, né? E ela é sempre o ataque, é vítima desse ataque ali direto. Não tem essa troca de posição. Exatamente. Né? E geralmente acontece ali entre os 11 e 14 anos, é mais frequente, né? A gente fala assim, né, que normalmente, assim, existem até estudos, né, de bullying ali, né, em jardim da infância, ali na pré-escola, tá? Mas, de fato, ele passa a ser mais importante na idade em que o social também fica mais importante, né? Porque uma coisa da dinâmica do bullying é exatamente o poder que ele me dá, né? Para o agressor, assim, o status que dá para o agressor, né? Então, ele vem num momento que é no momento ali de puberdade, início da adolescência, né? Em que a gente tem essa busca ali por aceitação do grupo, né? Como se encaixar, né? E ele até diminui um pouquinho depois, mais para o final da adolescência, porque aí você já desenvolveu outras habilidades, né? Então, ele vem num momento também de fragilidade ali, né? Mesmo para quem está praticando esse bullying. Isso quer dizer, não é só para quem sofre, né? Muito provavelmente quem aplica o bullying é porque tem as suas fragilidades, talvez por questões familiares ou para o próprio desenvolvimento, né? Você sabe que é uma coisa que na literatura até existe uma certa diferença, assim, né? Então, antes se acreditava muito, assim, que aquele que faz o bullying também é mais desajustado, de certa forma, né? E os principais estudos de bullying, eles começaram ali, né? Nos países lá da Noruega, né? Por episódios, assim, importantes que tiveram, né? De desfechos muito negativos de bullying lá. E eles começam a estudar um pouco mais isso, né? E os estudos de bullying desses países versus dos Estados Unidos, que são os que mais publicam, diferem um pouquinho mesmo, né? Nas características. Mas, de forma geral, o que acontece é que o bullying, ele é o que a gente chama de uma agressão proativa, né? A gente faz uma diferença entre uma agressão reativa, é aquele esquentadinho temperamental que reage, né? E uma proativa que ela é um pouquinho mais planejada. Então, sem uma certa sutileza, um grau de planejamento do bullying, né? Que ele exige, né?
uma certa... Tá preservado algumas coisas, né? Na pessoa que tá praticando o bullying. Cognitivamente? Cognitivamente e emocionalmente. Ele não é tão desajustado, entendeu? Porque o que acontece na dinâmica do bullying, né? Assim, normalmente são 1, 2, são poucas vítimas do bullying, né? Não é que isso seja tão pensado, tá? Mas assim, se fossem muitas vítimas... isso se dissipa, você começa a falar, poxa, o problema é esse cara, que claramente o problema é o cara que tá fazendo bullying, não quem tá sofrendo, né? Quando é 1, 2 vítimas, fala, não, o problema pros outros que estão olhando, assim, não, mas o problema pode ser com essa pessoa mesmo, né? Essa pessoa aí que já é diferente, né? Normalmente, quem pratica o bullying, que a gente chama do agressor, o valentão ali, né? Ele escolhe o local. Ele escolhe a hora em que ele vai fazer. Então, não é quando os professores estão olhando, né? Normalmente é quando tem uma plateia, né? A forma como ele articula o grupo, né? A forma como ele articula o grupo. Então, normalmente, quem puxa o bullying ali, ele tem um papel de líder, né? Então, ele é aquele cara que é percebido muitas vezes como descolado, né? Se a gente for ver ali os filmes americanos, né? Tem muito de ser aquele cara que é o jogador, né? O atleta. Então, ele tá numa posição de dinâmica de poder já. Sim. Tá? Quando ele pratica isso. Então, ele não é tão desajustado, né? Sim. O que tem muita clareza ali nos estudos é que realmente são pessoas para quem ter o poder é importante. Estar numa posição de poder, estar numa posição de status é muito importante. Porque quando a gente vira adolescente, tem essa coisa de... eu quero pertencer ao grupo. Isso. Mas para essas pessoas, ter um status de poder Tá é mais acima de importante. tudo. A motivação é desajustada, isso com certeza, né? Exatamente. Existe uma falta de empatia, tá? Assim, uma característica assim, existe uma falta de empatia de se colocar no lugar do outro, tá? Mas não é tão desajustado. Muitas vezes eles são vistos como o descolado, aquele que eu queria ser, né? E a motivação, ela tá acima da empatia, né? Às vezes a empatia nem é tão desajustada, mas ela acaba ficando em segundo plano, a motivação maior do destaque, da liderança, né? Do poder, fica se sobrepondo ali. Eu acho que seria interessante a gente pensar um pouco no impacto do bullying, o que ele pode causar, que a gente sabe que pode ser avassalador e em diversos aspectos diferentes também, né? Então, pensar um pouco, primeiramente, nesse afastamento social. Então, justamente como você disse, nessa fase em que os adolescentes estão priorizando estar inseridos socialmente, é onde vai ter muito mais consequências negativas o bullying. Porque justamente ali ele está fazendo uma busca por estar inserido, está priorizando a inserção social e o bullying vai fazer esse afastamento, né? Exatamente. Vai fazer ele se sentir não pertencendo. E o sofrimento diante disso é gigantesco, porque é onde está o foco da vida naquele momento do desenvolvimento, né? Que eu acho que entra aí também a coisa que a gente chama das características da vítima, né? Essa vítima, normalmente, ela não é escolhida de forma aleatória. Então, assim, eu não vou fazer bullying com uma pessoa que também tem um perfil de liderança, que se destaca de alguma forma, tá? Às vezes até acontece, porque você pode ter um bullying que é feito ali por inveja também, né? Tem outras motivações. Mas, normalmente, são pessoas que têm uma característica de maior fragilidade também. Então, ele é um pouco diferente. Tem muita ansiedade social presente em quem sofre bullying, né? Então, assim, ele já era percebido como um diferente e um pouco rejeitado, tá? Normalmente, as vítimas de bullying, uma das características, né, que são preditoras também, são crianças que já são mais isoladas. Então, eles têm menor rede de suporte. Não tem quem vai me defender, né? E o processo de bullying, ele acentua isso. Então, ele já era percebido como diferente. A partir do momento que vai acontecendo o bullying, para as outras crianças, a gente se modela muito pelo comportamento dos outros, né? Sim. Então, uma das coisas, assim, se eu vejo que ele está fazendo isso, tá todo mundo do meu lado olhando, né? Não está acontecendo nada, ninguém está fazendo nada, eu começo a achar que isso é normal. Então, fala, realmente, acho que essa pessoa aí, ela é estranha, ela é diferente, né? Ela fez alguma coisa e ela merece o que ela está sofrendo e ela vai sendo cada vez mais afastada no grupo, né? Isso para a saúde mental, nessa idade, é uma coisa assim que, até por já serem pessoas mais frágeis, é muito difícil que ela tenha a habilidade ali de sair disso sozinho, de sequer reconhecer que isso é errado, né? Porque muita gente fala, mas não comentou, não falou. Por que não falou com a coordenadora? É uma posição de fragilidade. E, por vezes, ou porque falta repertório no sentido de reagir diante disso,
ou porque, de repente, no ambiente familiar ou nos outros ambientes em que ele está inserido, a prática de violência já acontece, né? Uma comunicação violenta, minimamente. Então, ele entende que aquilo não tá fora do que é esperado, é algo normal que ele vai ter que lidar na vida. E ele não vai reagindo diante disso, porque aquilo vai chegando aos poucos, né? E ele vai buscando se adaptar a alguma coisa que ele não deveria se adaptar e não cria recursos para lidar com aquilo, né? E às vezes fica deprimido, né? E aí com menos recursos ainda, né? Então, são pessoas que normalmente já não têm uma comunicação muito assertiva, né? Estão se sentindo deslocados de alguma forma, né? Então, aí tem esse impacto ali de gerar mais transtornos mentais mesmo, né? De uma depressão, de intensificar uma ansiedade social, né? Eventualmente casos mais graves, como aconteceu recentemente, de chegar a suicídio, né? Então, assim, o que a gente precisa entender, porque até quando a gente vai falar das intervenções que a gente pode fazer, né? Uma das intervenções é esse trabalho com a vítima, no sentido de trabalhar habilidades sociais, trabalhar uma comunicação assertiva, né? Mas essas intervenções isoladamente com a vítima, ela não vai ter tanto repercussão, né? Porque a gente não consegue, é muito difícil fortalecer esta pessoa. Então, depender de, mas ele devia ter falado, né? E aí que entra o papel dos pais e da escola, né? Que tem que ser um papel ativo. E os pais e a escola entenderem o funcionamento daquela criança, daquele adolescente, né? Porque às vezes o pai está atento, ele percebe. Mas a forma como ele reage mais inibe o comportamento do que faz ele enfrentar. Então, incentivar ele a se defender, mas ele, de repente, não é uma criança que não consegue se defender. Então, ele vai passar a não contar para o pai o que está acontecendo, porque ele não vai estar conseguindo atingir a expectativa do pai em relação ao como ele deveria se posicionar diante daquela situação, né? Então, tem a criança que não tem o repertório, tem a criança que não percebe aquilo como inadequado, que ela deveria buscar ajuda. E tem a que percebe, até teria algum certo recurso, mas ela tem medo, por exemplo, de comunicar isso e os pais irem lá Vergonha, e piorar a situação, porque o pai vai comunicar ou vai expor de alguma maneira. E ele tem medo que aquilo se intensifique, que, né, tem uma reação ainda pior do agressor ou uma exposição muito maior do que ele já está sofrendo, né? E decepcionar, né? Essa coisa da vergonha, de decepcionar. Então, a gente tem essa mania de tentar minimizar as coisas, né? Então, você está sofrendo e fala assim, não, mas isso é só uma fase, né? Tudo bem, as pessoas, todo mundo aqui na sua casa te ama, né? Assim, vai lá e enfrenta, né? Às vezes é o pai, principalmente, que tem esse papel, né? Não, vai lá e bate, vai lá e faz. Só que a pessoa, assim, ela tá... Quando ela chega a falar, é aquele momento, tipo, olha, eu não estou aguentando isso, sabe? Não é o momento de falar, vai lá e enfrenta, né? Se ela pudesse enfrentar, ela estaria enfrentando, não estaria sofrendo bullying. Pode ser que para alguns funcione, mas a gente tem que entender o que é... Quem é a criança, quem né? é a criança. Que quem já tá sofrendo muito bullying, tá? Ele, normalmente... O jeito de enfrentar pode ser um jeito que vai intensificar. Eu não posso falar para essa pessoa, vai lá e enfrenta, sem trabalhar os recursos com ela. E aí são recursos que não são só recursos físicos, né? São os recursos psicológicos mesmo. Né? De falar assim, olha, eu preciso falar para essa pessoa como é que ela lida com isso. E é um momento que ela está construindo a identidade dela, que está construindo a autoestima, né? Que é claro que a gente, como pais, né? A gente já deve ter cuidado muito dessa autoestima ao longo do tempo, né? Então, assim, se são pais que deveria, né? Se são pais que são excessivamente críticos, né? E aí, o fato é que chega nesse momento de muita fragilidade, em que eu tô tentando me impor no mundo, né? Tentando falar assim, eu não sou meus pais, então, né? Eu que tô fazendo as minhas escolhas, e alguém vem e fala que essas escolhas são todas erradas, e que eu sou diferente, e que eu não presto, que eu não sirvo para nada, que eu não tenho... Né, um local ali onde pertencer, né? Então, eu acho que realmente, assim, a família tem que identificar, então, se a criança está ficando mais isolada, se ela começa a falar que não quer ir na escola. Isso que eu ia dizer. Antes da gente falar o que a gente pode fazer, como que a gente pode perceber os sinais, né? Então, ter essa evitação de ir para a escola, né? De se isolar mais. Ficar isolada. Aí muda, às vezes, um padrão de sono, né? Assim, tá comendo menos. Muda o desempenho escolar também. Nossa, isso é uma coisa que costuma cair muito. Né? A busca social, interesse social.
E assim, eu trabalhei muitos anos com prevenção na minha vida, né? Então, eu acho que tem uma prevenção primária que a gente até poderia fazer, que é identificar assim, olha, uma criança que já é mais isolada, uma criança que tem baixas habilidades sociais, que tem uma dificuldade de se comunicar, ela pode ser mais vítima. Então, eu posso até ter um olhar preventivo de falar, já vou trabalhar, olhando pro meu filho, assim, sabe? Sim. Tipo assim, nossa, eu vejo que ele tem... As pessoas têm muito medo de buscar terapia, né? De falar, ai, mas será que eu tô exagerando, que eu tô buscando, né? Eu não preciso... Falo, gente, calma aí, se você tá preocupado, busque, né? Busque um bom profissional, sabe? Vá atrás e vamos conversar sobre isso, né? Tem um medo de exagerar, né? Exatamente. De, será que eu tô acrescentando um problema onde não tem? Né? E, na verdade, cuidar de habilidades socioemocionais, né? Que a gente fala mais atualmente, é algo preventivo e super importante, né? Nunca é demais. Nunca é demais. Então, se eu tô preocupada, gente, mãe... Eu vou falar mais de mãe porque é o meu lugar, né? Assim... A gente sente coisas sobre, a gente sabe coisas, né? E aí as outras pessoas podem até falar, não, esse é da sua cabeça, né? Não vai. Mas isso, então, a gente pode perceber antes e falar assim, poxa, acho que precisa sim, vamos lá, vamos tentar, né? E depois nessa coisa de estar se distanciando, tá irritado, né? Tá mais agressivo verbalmente em casa, né? Então, são sinais, assim. A única coisa que pode estar acontecendo é bullying para isso? Não, tá? Mas é um sinal de preocupação independente da causa. Sim, alguma coisa está né? acontecendo, Alguma coisa está acontecendo. Alguma mudança está acontecendo. E como que os pais ou a escola podem acessar um pouco mais saber o que está acontecendo? Aí está o maior desafio, né? Eu acho que aí está o desafio. E existe você vê na literatura científica e no que a gente vê na prática clínica, e você deve ver também, né? Que existe, parece, um entrave no diálogo da escola com a família, né? A família comenta, a escola fala, não é bem assim, né? Não é isso. Né? Minimiza, né? Minimiza um pouquinho. Porque eles estão num papel ali de estarem supervisionando, de serem responsáveis enquanto a criança está naquele local. E são... exatamente. Né? Ou aqui não acontece bullying. Aqui não tem bullying, imagina. Na nossa escola não tem bullying. E aí entra uma questão também do cyberbullying. Sim, sim. Porque daí eles podem direcionar, não está acontecendo aqui, mas está acontecendo com as pessoas da escola na internet, nas conversas. E o cyberbullying é cruel, né? É cruel, porque daí realmente generaliza. O adolescente ou a criança não vai estar protegido em nenhum lugar. Nenhum lugar. Exatamente. Né? E é uma exposição para muitas pessoas, né? Acho que tem uns tipos de bullying diferentes, né? Que as pessoas precisam estar atentas, né? Porque você tem um bullying mais direto, que muitas vezes é o bullying da chacota, físico, né? Ou verbal, né? Que é esse que é feito direto em cima da pessoa, assim. Ou com as coisas da pessoa. Com as coisas, jogar no chão. Eu lembro sempre dos filmes americanos. Tá passando, você bate no bandejão, o negócio cai no chão, né? Vai lá no banheiro e tira as calças na frente de todo mundo. Ou e aquela coisa que às vezes começa sutil, né? Tipo aquele tapinha na cabeça, mas que começa a se repetir, né? Ele fica achando que tem que entrar na brincadeira e tolerar aquilo, não percebe quando passa do ponto, né? E aí, então, tem esses mais diretos, né? Que são físicos, que são verbal, né? E você tem bullies indiretos. Então, um bullying indireto, um tipo é o relacional, que é aquela de manipulação dos outros. E é muito comum, mais comum até em meninas, né? Do que em meninos, assim. Que eu começo a manipular. Então, eu já tive casos de adolescentes que eu atendi, que sofreram bullying, que de repente descobriram que tinha outro grupo, né, dessa turminha ali, que eram amigas, né, e que ficavam comentando, né, sobre ela e, tipo, manipulando outras pessoas, né, a olharem de determinada forma, a se afastarem. Então, esse é indireto. E, às vezes, a pessoa demora a perceber e demora a descobrir. Faz uma movimentação no grupo, Exatamente. Né? Que é muito Não sutil. É um direto, que é mais sutil, assim. E aí, você tem o cyberbullying também, né? Que muitas vezes ele vai pegar essa coisa mais relacional, assim, né? Ele pode ser direto, então eu posso ir na foto da pessoa no Instagram e fazer comentários e ridicularizar. E ele pode ser mais indireto também, né? Mas é um tipo que invade muitas áreas da vida da pessoa. E tem uma exposição. E que, por vezes, por exemplo, mudar a criança de escola não vai resolver. Porque já está exposto na internet. Né? E aí conhece pessoas de outra escola. E eles vão já está disseminado, né? Esses dias eu vi uma notícia de um caso que o pessoal de uma escola, a criança mudou de escola, eles foram atrás do pessoal da outra escola para falar assim, façam bullying com essa pessoa. Né? Então, assim, hoje em dia, com rede social, com facilidade de encontrar, de comunicar, é uma coisa que né, é bem difícil, assim. Sim.
E aí, pensando no manejo disso, né? Porque a responsabilidade é do adulto ainda. É do adulto, com certeza. É do adulto. E aí entra num conflito que é o adolescente querendo privacidade, buscando, lutando por essa privacidade. Os pais já sabendo, ó, a partir de que momento realmente eu posso dar essa privacidade ou não. Até porque se eu tiver um papel muito controlador, vai gerar um afastamento em vez da aproximação, né? Então, envolve um desenvolvimento de habilidades desses pais em estabelecer boas comunicações e um bom vínculo, né? Até porque eles já estão passando por uma dificuldade que é entender que é outro filho, né? Nessa transição da infância para a adolescência, conhecer esse novo filho, né? Que agora é um adolescente, que pensa de uma forma diferente. Isso gera dúvidas do comportamento, né? Será que ele tá agindo assim porque tá ficando adolescente? Ou será que tem algo mais, né? Muitas vezes é difícil para os pais mesmo. São muitas mudanças ao mesmo tempo, né? A gente não chegou lá nessa fase ainda. Não chegamos. Vamos ver como vai ser. Conhecemos apenas pelos pacientes e conhecidos, né? Vamos ver. Vamos viver isso. Mas eu vejo pelos pacientes, né? E por familiares, meus sobrinhos, né? Que já passaram por essa fase também. Estão passando e vão passar, já passaram. Que tem essa nova relação que se estabelece ali com os pais, né? É diferente mesmo. E depende, lógico, do que a gente foi plantando. A gente, enquanto pais, né, foi plantando ao longo da vida. Esse é um dos pontos, né? Que a gente fala sempre de prevenção. Aquela coisa assim, eu preciso ter cultivado uma relação ali, né? De abertura, né? Em que esse agora adolescente, né? Ele entende que ele pode me procurar. Né? Que ele pode demonstrar fragilidade, né? Para mim, ali, de alguma forma, né? Então, acho que isso é muito importante. Isso não se constrói da noite para o dia, mas nunca é tarde. E também, assim, não era assim. Bem, identificou que tem alguma coisa errada, vamos lá. A gente sempre tem chance de mudar. Sim. Né? Sim. Mas eu acho que é isso que você comentou, né? O papel, ele é do adulto. Entendeu? Ele precisa ser do adulto. É a gente que precisa ter o olhar ativo, como pais e como escola, né? Exatamente. E aí, nessa dúvida dos pais, o quanto eles têm que ser amigos, o quanto eles têm que monitorar efetivamente, eles ficam hesitantes, né? E esse comportamento hesitante gera mais insegurança e mais afastamento, né, do adolescente. Eles sacam, né? Criança, adolescente, eles são muito espertos. Eles percebem as nossas ambivalências, os nossos medos. Então, ele fala, poxa, se ele tá com medo de falar disso, talvez não... Se ele tem medo, talvez eu não devesse mesmo entrar nesse assunto, né? Talvez seja um tabu mesmo, algumas coisas, né? É lógico que um comportamento dos pais de reagirem imediatamente a um comportamento do filho faz o filho, opa, peraí, acho que eu não posso falar de qualquer coisa aqui, ou acho que eu não posso falar das minhas coisas aqui. Mas isso não significa que os pais não vão orientar, não vão falar o que é certo e errado, não vão corrigir, né? Então, é bem sutil, mas é uma coisa muito importante, né? Então, eles ouvirem, saberem que, né, que é um lugar seguro para falar sobre assuntos, todos os assuntos possíveis, sem julgamento. Mas, ao mesmo tempo, o filho, ele pede essa segurança, essa orientação, né? Ele não quer um pai que fique na dúvida ou que vai jogar para ele resolver coisas muito delicadas, que ele tem dúvida do que é certo e do que é errado. Então, ele precisa, sim, se posicionar, né? Lógico, com empatia, entender os limites, né, do filho, o nível de ajuda que ele precisa. Mas precisa de um direcionamento mais seguro, né? Eu acho que o principal é assim, o bullying é algo que ele precisa parar o mais rápido possível. Porque existe um ciclo que é esse que eu falei. Quanto mais ele vai sofrendo bullying, mais todo mundo começa a percebê-lo como realmente alguém diferente, mais ele se fecha. Então, ele já era diferente, rejeitado, agora ele é mais diferente, ele é mais rejeitado, ele é mais isolado. Então, assim, a partir do momento que a gente identifica, a gente tem que fazer parar, tá? Sim. Aí a questão é como, né? Que aí fica essa dúvida, né? E às vezes a própria adolescente fala assim, não comenta na escola porque aí vão dar uma punição. E aí o que eu acredito, assim, né? A gente precisa comentar com a escola. E aí a questão é como a escola faz. Então, esse que é o ponto, né? Porque aí muitas vezes o que vem assim? Então a criança que fazia o bullying foi suspenso. Gente, se uma punição de suspensão fosse resolver isso, né? Assim, seria até maravilhoso. Vai gerar retaliação, né? Exatamente, né? Então, é assim, tem que ter um papel já também, especialmente da escola. Aí uma prevenção já é uma coisa assim, olha, a escola tem que ter regras muito claras, disseminadas, de o que é o bullying,
Por que a gente não faz bullying? Aqui a gente não aceita esse bullying, né? E aí tem vários tipos de trabalho que podem ser feitos, né? Com professores, com a equipe da escola, com os alunos da escola. Mas é algo que ele é construído também ao longo do tempo, tá? E eu acho que até isso facilita para a escola. Porque o que eu vejo a posição muitas vezes, né? A escola não quer acionar aquela outra família, que também é uma família que paga mensalidade, né? E aí fica numa posição do tipo, não, a gente resolve, ou a gente chama, né? Afasta e tudo. E aí acabou, acho que resolveu, né? Então tá, é isso, né? Foi punido e pronto. E essa criança, esse adolescente ali continua lá. Sim. Né? Sim. Então, assim, tem um papel mais ativo, né? Que nas intervenções do bullying, ele vai falar, né? Por exemplo, que é o de vigiar áreas, né? Porque normalmente a gente tem áreas que o bullying vai acontecer com mais frequência ali, entendeu? Num corredor, no banheiro, né? Assim, que é um local que tem menor supervisão dos adultos. E ajudar quem tem mais tendência a sofrer o bullying a estar nesses lugares mais supervisionados, né? Exatamente. Uma instrução direta sobre isso. Olha, fica mais por essa área, essa aqui. Ajudá-lo a estar sempre inserido em algum grupo, porque isso diminui a probabilidade de acontecer o bullying, né? Quando ele está isolado, isso aumenta a chance dele sofrer o bullying. Né? E uma coisa muito interessante das intervenções, o que elas mostram é que, assim, parece que ela tem que ser múltiplos componentes, né? Então, eu tenho que envolver múltiplos componentes. Não adianta ser só, por exemplo, uma intervenção de trabalhar as habilidades socioemocionais da vítima. Ou só dar palestra sobre o que é bullying, que não uma pode palestra bullying. Não pode. Tem que ser multicomponentes ali, né? Agora, o componente que parece que tem mais força é o que eles falam de trabalhar com os observadores ou com os espectadores, que são aquelas crianças que interrompem ou que estão assistindo, né? Exatamente. Que alimentam, né? São quem tá assistindo, né? E aí, dentre esses que estão assistindo, porque você vai ter... Tem até um círculo do bullying que eles falam, assim, que é bem bonitinho, assim. Então, você tem o agressor ali, que é o que pratica. Aí, você tem um que eles chamam, assim, a tradução seria capangas, que é aqueles que andam com ele e que riem junto e que fazem também e que provocam, entendeu? Um pouquinho. Eles não puxam o bullying, mas eles embarcam junto e eles fazem também. Sim. Né? E aí, você vai ter aquele que observa e que dá sinais diretos ou indiretos de que eu tô concordando. Então, dá uma risadinha. Ele não pratica nada, mas ele dá uma risadinha. Aí, você tem aquele outro meio neutro que fala assim, tá bom, não acho legal, mas não é comigo. Sim. Né? Aí, você tem aquele outro que já fala, poxa, esse negócio tá muito errado, mas eu também não tenho coragem de agir, não sei o que eu faço. E aí, você tem aqueles que assumem a defesa, né? E que nos estudos... Ou que vão lá delatar, né? Isso, exatamente. Ou que interrompem diretamente, de alguma forma, né? E que os estudos mostram... Porque, assim, se a gente fosse olhar, né? A gente espera que quando alguém tá vendo um comportamento desse e fala, gente, tem alguém sofrendo e tá aí, espera aí, né? Sei lá, que 80% das pessoas iriam lá e vão tomar uma atitude, né? E, na verdade, nos estudos, eles falam no máximo 20%. São no máximo 20% de pessoas que vão assumir essa postura de defesa. Sim. E por quê? Porque, normalmente, para assumir essa postura, você tem que ter um pouco de papel de líder também. Sim. Porque, senão, para a criança, é uma avaliação de, assim... E se eu falar algo, eu for a próxima vítima também, né? Então, você tem que ter um grau ali, tipo, de segurança, de assertividade, né? Um certo papel de liderança, né? Que te permite... Né, dentro dessa dinâmica de grupo, assumir esse papel de defender. Sim. Né? Sim. Só que, se a gente constrói um ambiente... Porque, como a gente falou, né, o bullying tem essa coisa do poder, né, de estar no poder. E se eu construo um ambiente que isso já é visto como algo ruim, né? Então, ele não vai ganhar poder na hora que ele pratica o bullying. Né? Porque ele vai ser julgado. Fala assim, não, peraí, a gente já ouviu diversas vezes, a gente sabe que isso aí é errado, né? A gente sabe quais são as nossas regrinhas aqui da escola, né? Que a gente não maltrata a pessoa assim, que a gente não faz isso. Então, existe uma chance menor daquilo lá ser validado mesmo, né? Como algo que dá status. Sim. Né? No final das contas, o fator de manutenção do ciclo do bullying é a recompensa social. Exatamente. Né? Então, não adianta a gente ir lá e dar alguma vantagem para quem delata, né, o bullying, porque ele vai ter um impacto com os pares muito negativo, né? Então, isso que é desafiador, né? Quebrar esse reforço social, né? Que vem muito
dessa ideia, difundir essa ideia nos colegas, né? Do quão vantajoso ou não é ajudar nesse aspecto, né? Exatamente. Então, essas intervenções que focam nesses observadores, nos espectadores, de todos os componentes, é um dos componentes que é mais forte, né? Perfeito. E ela inclui tanto às vezes, formar grupos de pessoas que já têm esse papel de liderança de um jeito mais positivo e que podem servir ali de contato, mas também de gerar esse clima que não permite esse reforço social ali do bullying, que a gente está criando um clima ali que é mais provável que as pessoas, né, mais pessoas tomem uma postura de, poxa, eu sei que isso não é legal, né? Perfeito. E eu acho que fica um pouco também que é importante pensar nas funções aí, escola e família, né? Eu acredito, né, que a família tem um papel muito central no sentido do desenvolvimento, da responsabilidade, da comunicação que se estabelece com o filho, etc. Mas que a escola tem que entender que ela está sendo responsável num ambiente de integração de famílias muito diferentes, né? E que a família perde o controle do que está acontecendo ali, né? E ela está delegando uma responsabilidade enquanto as crianças estão ali. Então, obviamente, a educação integral da criança é de responsabilidade da família, né? Mas naquele momento, né? Ou naqueles aspectos em que, quando a gente junta ali filhos de famílias diferentes, a escola tem um papel importante em, sim, monitorar, né? E ter um olhar sobre isso, para além de ensinar português, matemática, né? Que é o principal deles, mas que eles precisam cuidar de outros aspectos da interação social que acabam impactando em tudo isso, né? E aí eu acho que vale a pessoa, assim, conhecer um pouco de fatores de risco de bullying, né? Então, por exemplo, tem estudos que mostram que estudos internacionais que pesquisaram bullying em diversos países e vamos comparar. Então, por exemplo, será que o nível socioeconômico do país como um todo é algo que influencia bullying? E não é. O que influencia bullying são países em que eu tenho mais disparidade, desigualdade socioeconômica. E especialmente se eu tenho essa convivência no mesmo ambiente. Escola. Então, gente, isso já é algo que a gente já sabe, entendeu? A gente já sabe que quando existe isso, as pessoas estão mais vulneráveis a sofrer bullying. Então, o meu papel, ele deve ser mais ativo. Já tem que ter um preparo. Se eu sei que tem essa disparidade dentro da minha escola, eu já tenho que receber esses alunos preparados para lidar com isso. E ter um papel ativo, entendeu? Porque é o que eu falei, assim, a gente jogar na vítima que ele deveria ter falado, ele deveria ter se manifestado, é complicado. Porque muitas vezes, quando eu entro num ambiente ao qual eu não pertenço, às vezes sou o primeiro da minha família. Você tem muitos estudos disso nos Estados Unidos, com pessoas que são o primeiro da família a ir para a faculdade, né? E tem uma coisa que é a síndrome do impostor, que já é uma coisa do tipo, será que eu pertenço mesmo aqui? Né? Puxa, eu ouvi a minha vida inteira que eu não chegaria nesse lugar aqui. Será que eu pertenço? Então, já está num local de fragilidade. Sim. Eu já me sinto estranho, eu já me sinto inadequado, eu já me sinto menos habilidoso. Exatamente. E várias pessoas reagem, interagem comigo dessa maneira, que me faz pensar que eu sou assim mesmo, né? Então, talvez seja isso mesmo, né? Exatamente. Então, não seja... não, a justiça meio que como se fosse aquilo, né? Assim, ele não ter coragem de reagir diante daquilo. Então, a gente tem que ter um papel ativo, né? Então, eu acho que esse é o principal, assim, né? Porque é claro que, assim, eu gostaria muito de viver numa sociedade em que todas as pessoas fossem respeitadas. E eu tento ensinar isso para meu filho, né? Mas não é essa a sociedade em que a gente vive, né? Então, assim, a gente precisa de pessoas que estão olhando para isso. E acho que a escola é o mais neutro ali também, no sentido de... e eu preciso cuidar de todos esses que estão aqui. Né? De certa forma. Perfeito. Graça, acho que a gente passou por vários assuntos bem importantes. A gente definiu o que é bullying, a gente falou dos riscos, os fatores de vulnerabilidade, né? Quais são os sinais que a gente precisa observar, como que a gente lida, tanto a escola quanto os pais, os fatores que interferem, né? Que aumentam ou diminuem a chance disso acontecer. Enfim... E aí eu pensei a gente ir para um quadro nosso agora que se chama o nosso quiz do Pode ou Deve, né? Sobre o nosso tema. Então, como você é mais entendida do bullying, eu vou fazer com você o Pode ou Deve, tá bom? A gente pode trocar aqui, né?
Mas acho que a ideia pode do quadro, pensar né? junto, Eu acho que assim, a gente podia falar, a ideia do quadro, assim, foi que surgiu, né? Primeiro a gente ficou pensando no nome, o que seria. E eu acho que veio dessas angústias da maternidade, assim, né? Que a gente vive hoje em dia, que é uma coisa também de falar assim, existe muita informação por aí. Então, às vezes a gente acha que tem um caminho certo para tudo, que a gente tem que fazer de jeito, ou a gente tá errado, ou que a gente pode, ou que a gente não pode. Então, é essas coisas que ficam borbulhando, que é assim, e aí, né? Eu posso fazer isso? Eu devo fazer isso, né? Como é que é? E é uma pergunta, como o nosso podcast é focado inspirado na maternidade, né? É uma pergunta que as mães se fazem o tempo inteiro, né? Eu posso, eu devo, né? Assim, é uma angústia generalizada, né? Então, foi muito pensando nisso. Mas então, vamos lá. Pode ou deve intervir diretamente quando o seu filho está sofrendo bullying na escola? Aí, acho que a gente deixou claro que deve, né? A questão é essa, assim, deve. Deve. Tá, eu devo intervir diretamente. A questão é a forma. É a forma, mas eu acho que o ponto é que, assim... como que a escola vai reagir quando eu fizer essa interferência também, né? O que vai ser? Então, eu vou chamar todo mundo que está praticando bullying e vou dar uma bronca. Então, eu acho que a dificuldade dos pais e do próprio adolescente é essa. De falar assim, mas se falarem, né? Eu vou... Essa intervenção, dependendo do caso, pode até já ser uma decisão precoce dos pais de falar assim, então é melhor mudar de escola. Dependendo de como chega a situação, de como eu tô vendo o meu filho, pode até ser isso. Se a gente já identificou muito tardiamente, por exemplo, exatamente. Pode ser uma coisa de, poxa, talvez seja melhor mudar de escola, né? Não falar com a escola, mas posso falar e posso já ficar de olho. Então, a questão é assim, e eu devo monitorar qual que foi o impacto da minha intervenção. Então, não é ir lá e falar uma vez e falar, pronto, ok, falamos, espero que a escola resolva. A escola falou, acho que resolvi dando uma expulsão. Cumpri minha parte, agora eles que se resolvam, agora, né? Então, a questão e aí, especialmente os pais, né? Eu devo intervir e eu devo monitorar o resultado da minha intervenção. Perfeito. Tá? Não é depois eu não converso mais, eu vou esperar meu filho vir falar, né? Pode ou deve ensinar o seu filho a se defender fisicamente contra o bullying? Aí eu acho que é um tema mais difícil, assim. Eu diria que não é a defesa física que traz resultados, né? Então, assim, eu não quero, de forma alguma, que meu filho seja agredido, né? E ensinar artes marciais, por exemplo, é ótimo, é maravilhoso para qualquer criança. Agora, se defender ativamente, porque você tem uma coisa que acontece também, que é quando a vítima vira um agressor. Sim. Então, você tem esse perfil ali que a gente fala, tem o agressor, que geralmente tem a é uma vítima. reação desproporcional, né? Você tem o agressor, você tem a vítima, e você tem, na literatura, esse grupo que é a vítima-agressor. Que ele sofre bullying e que ele também faz, né? E muitas vezes essa pessoa que é vista... E aí, o que é o problema? Normalmente, o perfil dessa vítima-agressor, ele não faz aquela agressão proativa, planejada do bullying. Ele é muito reativo. Ele é temperamental, né? Então, eu coloco ele mais no lugar de vítima. Sim. Né? E eu acho que, assim, tem um fator que está envolvido, né? Que os estudos colocam que a questão física, ela é relevante, né? Sim. Então, se ela é fisicamente mais frágil, aumenta a chance dele sofrer o bullying, né? Mas não é regra, né? Não é regra. Porque tem a ver muito com a imposição, né? Assim, a posição, como ele se coloca fisicamente do que a proporção física exatamente, em si, né? Então, por exemplo, a questão da arte marcial, não é, ela favorece, mas não que ele vá lutar necessariamente. Mas é que ensina ele se impor outras fisicamente, né? Assim, e mostrar essa intenção de estar mais forte, mais preparado, também, né? A confiança, né? Isso tem um fator muito bem relevante, né? Pode ou deve buscar apoio psicológico para o seu filho que está sofrendo bullying? Aí, para mim, deve, né? Com certeza. Assim, é aquele momento que a gente não deve se questionar. Já passou do ponto, né? É assim, olha, ele já tá sofrendo. Pode ser no começo, entendeu? Assim, não importa, né? É o que eu falei assim... Identifiquei, e a gente espera que a gente identifique o mais rápido possível. Eu identifiquei, eu vou tomar uma atitude. Porque ainda, por mais que, lógico, hoje a visão, né, do atendimento psicológico já mudou muito, mas ainda as pessoas acham que precisam estar instalado alguma coisa para justificar essa busca, né? Não sei o quanto exagerado eu sou, mas o meu filho eu já coloquei lá, tem um medinho aqui, uma coisa que dá pra resolver em casa? Dá, mas é interessante ele ter alguém um espaço pra ele falar sobre isso, alguém que possa ajudá-lo também a desenvolver certas habilidades, com que né? idade que você colocou ele? Com 5. 5, tá bom. O Heitor tá com 3 ainda, né? Eu fico nessa, assim, será que em algum momento, né? Coloquei com 5, e assim, e é bem interessante, e ele ama, né? Assim, ele ama, não é mais um compromisso, né? Então, a gente vê assim...
A gente tem esse feedback sobre a felicidade com que ele vai e volta da terapia. Você cria um hábito de autocuidado também, já muito cedo ali, né? Do tipo, olha, vale a pena me preocupar comigo mesmo, vale a pena cuidar de mim mesmo nesse aspecto, né? Porque a gente, às vezes, quer passar muito só o aspecto físico do cuidado mesmo, né? Então, eu vou levar no pediatra, no tal, no otorrino, em tudo que precisa, mas essa coisa de cuidar de si, assim, né? Então, isso daí, assim, identificou bullying, porque... o bullying, ele deixa marcas, né? Então, eu preciso ajudar essa pessoa a entender. E, às vezes, não é só com a família mesmo, né? Cuidando e tudo. Eu preciso de uma outra pessoa mesmo. Sim. Né? Maravilha, Graty. Acho que foi um primeiro papo nosso que rendeu bastante, né? Muito bom, muito importante. E a gente quer encorajar vocês a curtirem, compartilharem, comentarem, pedirem temas específicos pra gente, ou convidados que vocês gostariam que a gente trouxesse para falar sobre alguns temas específicos, para que essa informação alcance quanto mais gente, melhor. Eu acho que quando a gente conversou, né, pra gente começar o podcast, a primeira coisa que eu pensei assim, eu vou poder chamar todas as pessoas com quem eu queria tirar alguma dúvida, entendeu? Que eu falo, poxa, deixa eu conversar com fulano, né, que entende mais um pouquinho disso, assim, né? Então, tem essa vontade, assim, tipo, de... Não sei pra você como é que foi, mas quando eu virei mãe, assim, né, eu já era psiquiatra da infância e adolescência, tudo. Então, assim, você já estudava muita coisa de desenvolvimento, mas é outro mundo, assim, é outro mundo você vivenciar aquilo, né? E ter pessoas próximas, né? Mães ali que pudessem, que estão passando pelo que você está passando, era ótimo, né? E eu sempre fui muito de estudar. Então, tudo pra mim eu tinha que ler, eu tinha que buscar, eu tinha que achar. E aí eu ficava assim, poxa, se eu tivesse um lugar que alguém pudesse me dar informações de confiança, sabe? De falar assim, não, essas pessoas, assim, estudam, né? Assim, estão buscando. Então, eu acho que veio muito disso também, né? Então, acho que, não sei, mas acho que é muito legal a gente poder... E a gente pode falar melhor disso no próximo episódio, né? Das nossas motivações aí pra gente estar aqui, né? Esse conflito profissional da área, mãe, exatamente. né? Enfim, né? Os mitos que a gente vai descobrindo ao longo dos caminhos da maternidade, né? Exatamente. Então, tá bom. Muito bom estar aqui. E a gente se vê, então, no próximo episódio. Isso aí, gente. Tchau, tchau.